A paz do Senhor Jesus. Nessa hora eu gostaria de estar compartilhando com cada irmão uma introdução que nós temos feito ali, trabalhado na nossa igreja no decorrer já de algum tempo, e devido a toda essa questão de coronavírus, das igrejas estarem aí com suas reuniões verdadeiramente interrompidas, eu quero estar compartilhando com os irmãos essa pequena introdução a respeito do livro de Ezequiel. Introdução a qual nós fazemos para dar um panorama geral, para quando você for ler a palavra do Senhor, você ter ali uma ferramenta, um instrumento para que possa te direcionar, para que você não fique perdido. Então, nessa hora, você que acompanhar esse vídeo, que você possa estar verdadeiramente atento para aprender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Nessa hora, nós vamos estar estudando o texto de Ezequiel, e aqui, deixei aqui, que é o comentário bíblico da Reforma, que basicamente foi o comentário que eu mais utilizei para montar esse pequeno estudo, que você possa, aonde você estiver, participar desse estudo também, na hora que você estiver vendo esse vídeo, abrindo o texto sagrado, conforme for sendo referenciado aí, né? E que nós venhamos a verdadeiramente aprender um pouco mais da palavra do Senhor nessa hora. Eu quero começar dizendo que o texto de Ezequiel se passa basicamente no mesmo período do texto de Jeremias, com a diferença aí de alguns anos por Jeremias ser antecessor a Ezequiel. Jeremias começou a pregar a respeito do cativeiro babilônico, da destruição, do manifestar do juízo de Deus que estava prestes a acontecer sobre Jerusalém. E no ano de 597, já depois da primeira vez que Babilônia já havia vindo, que Babilônia vem por volta de 605, e volta em 597 por causa da rebelião, para tentar estancar a rebelião, a revolta que alguns ali estavam começando a ter, já querendo derrubar o poder babilônico que estava começando a influenciar a terra de Jerusalém, de Israel. E nesse período de 597, as pessoas seguem então o conselho de Jeremias. Algumas pessoas seguem o conselho de irem para o cativeiro de forma espontânea. Chega-se ali o rei e fala, quem quiser vir com a gente, vem. Foram então para a Babilônia alguns, é no período que vai Daniel, no período que vai Ezequiel, que vai boa parte da classe alta de Jerusalém. E essas pessoas vão para Babilônia, mas como prisioneiro, mas com uma certa liberdade. Escolheram ir. Podiam ir para aquela terra, se estabelecer nela, construir casas, construir vinhas, edificar ali alguma coisa que verdadeiramente viesse a suprir as suas necessidades. Mas não podiam voltar. Então, por mais que nós pensemos que não era uma prisão, que eles não estavam presos, estavam sim presos por não poder regressar para a sua terra. Que é o que você vai ficar vendo no decorrer do livro de Ezequiel, o desejo das pessoas de voltarem para a sua terra. O desejo das pessoas o arrependimento até das pessoas que foram e estavam vendo que lá em Jerusalém o negócio estava prosperando, o negócio estava ficando tranquilo. Muitos começaram até a questionar por que aquelas pessoas foram espontaneamente. E aí então se levanta Ezequiel, por volta ali de 593, já após aí 4 anos que eles estavam no cativeiro, surge Ezequiel com a mesma palavra de Jeremias, avisando para o povo, olha, está vindo destruição. O pecado de Jerusalém já chegou nas narinas de Deus e ele já está a ponto de manifestar sua ira. Já estava a ponto verdadeiramente de vir com destruição e verdadeiramente arrazoar em toda a terra de Jerusalém. Então agora
não é mais a voz solitária de Jeremias diante de tantos falsos profetas, mas agora tem Jeremias profetizando em Jerusalém e Ezequiel profetizando às margens do rio Quebar, já na Babilônia. E é diante disso que eu gostaria de já começar a expor alguns textos com você, pedindo a você, se você puder, que você acompanhe, que você abra a palavra de Deus na onde você estiver. E o primeiro texto que eu gostaria de deixar é o texto que se encontra em Ezequiel capítulo 24. Ezequiel 24, no verso 1. Ezequiel 24, verso 1. Nós vamos ler aí uma leitura um pouco mais extensa, que vai ser do verso 1 até o verso 14, para que nós venhamos a compreender o teor profético de Ezequiel nesse momento. Sendo ele uma voz que estava ecoando no mesmo som, fazendo verdadeiramente ecoar as suas vozes juntas, Ezequiel e Jeremias. Jeremias clamando a destruição em Jerusalém e Ezequiel falando que a destruição era certa dentro da Babilônia. E aí agora, preste atenção, você que pode, acompanhe aí na sua Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 24, a partir do verso 1. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, anote o dia de hoje, sim, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor. Põe uma panela no fogo, encha-a com água, acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho, empilhe lenha debaixo da panela, deixe ferver bem, cozinhe os ossos dentro dela. Assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada e não sobre a terra, para o cobrir com pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberta. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária. Eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoe muita lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo, deixe que os ossos fiquem torrados. Põe a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça e o seu cobre se torne candente. A impureza que está dentro dela se derreta e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil, a sua muita ferrugem não sai, nem pelo fogo. Jerusalém, por causa da sua imunda perversidade e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpa. Você não ficará pura de novo, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, Senhor, falei. Será assim, eu farei. Não voltarei atrás e não pouparei, nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor. Pesado texto, né? Texto muito pesado. Texto que nos mostra a situação que Israel vivia. O pecado era tanto sobre Israel que eles estavam acostumados. Não sentia mais dor, aquele pecado não fazia mal. Eles ficavam acostumados. O pecado de Israel é em diversas áreas. Pecado de depravação por causa da luxúria, seus prazeres carnais, sua devassidão, sua corrupção. Pecado de ganância, avareza, idolatria, feitiçaria. Isso nos templos. Se você pegar para fazer uma leitura completa do texto de Ezequiel, dos seus 48 capítulos, você vai ver que tem passagens onde Deus leva Ezequiel até o templo de Jerusalém
pede para ele quebrar as paredes. E quando ele adentra, ele vê ídolos que são adorados pelos sacerdotes de Jerusalém. Aqueles que deviam ser santos, que deviam ser o exemplo, que deviam ser as pessoas de destaque moral, incorruptíveis, com a vida ímpar, separada, eram as pessoas que estavam conduzindo Israel à depravação e à corrupção. A situação de Israel era terrível, e Israel se ensoberbeceu de tal maneira que achou que a destruição não viria, que a qualquer instante Deus iria salvar, como já havia salvado outras vezes, como aquela situação lá do rei Assírio, quando está à porta de Jerusalém, e o Senhor o derrota, matando 185 mil pessoas. Israel estava soberba, dentro da sua idolatria. Se você fosse aprofundar e estudar, eu tive a oportunidade de estar estudando por 6 meses o texto de Ezequiel, é extremamente prazeroso. Mesmo que o grande Jerônimo vai dizer que é um mar muito negro, que verdadeiramente é um livro de densas revelações, de densos mistérios. Um livro que você não pode ler de qualquer jeito, assim como toda a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que para aqueles que o véu está ainda colocado sobre o rosto, ele jamais vai entender a palavra do Senhor. Mas para aqueles que verdadeiramente têm o seu véu retirado, a palavra do Senhor fala ao nosso coração de forma clara, de forma objetiva, de forma a produzir mudança. Que nessa hora você esteja atento ao texto de Ezequiel, verificando se não é parecido com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Um povo que está preocupado consigo mesmo. Não há amor ao próximo. Não há amor ao necessitado. Não há amor àqueles que precisam. Só pensam em si, na sua avareza, nas suas riquezas, no que podem ganhar, no que podem conquistar, no que podem adquirir, ao invés de estar olhando para o Senhor e perguntando para o Senhor o que deve fazer para ser mais agradável a Ele. Essa era a situação de Israel. E a destruição veio. Ainda que os profetas, que os falsos profetas estavam dizendo toda hora, olha, não vem destruição, o Senhor vai nos livrar. Mas haviam profetas verdadeiros, como Jeremias e Ezequiel, que estavam avisando que era necessário que houvesse arrependimento, mudança, transformação, para que o peso da ira de Deus não viesse sobre Jerusalém e Israel. Que nessa hora você e eu reflitamos. O que estamos fazendo? Será que nós estamos atentos ao que Deus está fazendo no meio do juízo que Ele começa a derramar sobre nós? Porque o nosso Deus, Ele se ira por causa do nosso pecado, da nossa rebeldia, da nossa desobediência constante para com os seus preceitos. Mas ao mesmo tempo Ele está disposto a derramar misericórdia. É isso que você vai encontrar também no texto de Ezequiel. O tempo todo você vai ver sendo falado a respeito da ira de Deus, do juízo de Deus, e o tempo todo Deus falando que se você se arrepender, que se o Espírito Santo de Deus, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, tocar nos nossos corações e nos mostrar que nós precisamos mudar, e nós voltarmos para Deus, Ele é misericordioso. Olha esse texto agora aí, acompanhe comigo aí. Aqui, o texto do capítulo 28 de Ezequiel, no verso 24. Capítulo 28, verso 24. Que diz assim: para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor. Entre todos os vizinhos que tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, quando eu carregar a casa de Israel no meio dos povos para onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor. Deus está disposto o tempo todo a abençoar Israel, a derramar de forma misericordiosa e boa sobre Israel.
falando que vai cuidar de Israel, que vai verdadeiramente também mostrar a sua ira e o seu juízo àqueles que zombam, àqueles que brincam com o nome do Senhor, ali na circunvizinhança de Israel. Ao mesmo tempo que vem a palavra de juízo, vem a palavra de refrigério, vem a palavra de esperança. Que nessa hora você compreenda isso. Se você está se sentindo apertado, se você tem se sentido constrangido à mudança, quem sabe não é a hora de você olhar para o Senhor, não fazer como Israel que não aceitou a correção, mas olhar para o Senhor e aceitar a correção dele e pedir ao Senhor que mude a sua sorte. Vamos avançar um pouco mais no texto aqui do capítulo 34. Capítulo 34, no verso 20. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com um lado e com o ombro vocês dão empurrões, e com chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Está vendo aqui? Nós precisamos estar atentos. Deus não toma o justo por injusto, e nem o injusto por justo. Ele julga cada ovelha de acordo com as suas obras. Olha que promessa maravilhosa que vem se cumprir na pessoa de Jesus. Ele é o nosso pastor. João capítulo 10 diz, eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado, que tem nos conduzido. Que maravilhosa graça é essa, né? De sabermos que a correção tem vindo, a disciplina tem vindo, mas para nos colocar no caminho que nos leva para o céu. Israel não entendeu essa mensagem. Jerusalém não compreendeu essa mensagem. E por isso passou por um período de terrível destruição. Passou por um período de mais de 70 anos no cativeiro babilônico. Longe da sua terra. Longe da promessa do Senhor. É maravilhoso olhar que no primeiro capítulo de Ezequiel tem talvez um dos textos mais complexos de toda a Bíblia, que é ali quando Ezequiel vê o trono do Senhor, ou a carruagem do Senhor. E é importante você parar para analisar que ele vê uma carruagem ou um trono com rodas. E isso quer mostrar que o nosso Deus não está parado. As pessoas achavam que Deus só estava em Jerusalém. E aí Ezequiel tem essa visão, porque era Deus falando, eu estou no controle de todas as coisas, os meus olhos cobrem toda a terra, nada escapa do meu controle, eu estou esquadrinhando todos os lugares. Ele está esquadrinhando todos os lugares. O israelita que chegou na Babilônia pensou, Deus agora nos abandonou porque ele ficou em Jerusalém. E aí Ezequiel vê o trono com rodas, ou vê a carruagem do Senhor. E imediatamente ele compreende, Deus está no controle. Nós não estamos longe de Deus. Basta apenas que nós venhamos a clamar, buscar a Ele, gritar pelo seu nome. E Ele nos atenderá. Porque Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Que nessa hora você reflita. Você pegue o texto bíblico, leia. Pegue aí o livro de Ezequiel, mesmo que, como eu te disse, que Jerônimo dizia que era um livro extremamente complexo. Muitos outros profetas, autores, pensadores vão dizer que é um livro complicado. Mas clame ao Senhor, peça a Ele, e Ele vai te dar entendimento. Leia uma vez, leia 2 vezes, leia 10 vezes, leia 50 vezes. Peça ao Senhor discernimento e entendimento. É assim que a gente deve procurar estudar a palavra do Senhor. Buscando compreender a palavra, buscando fazer com que essa palavra faça morada nos nossos corações, para que nós venhamos a compreender que o Senhor nos olha de forma individual. Esse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 34, nos mostra isso claramente. Ele nos enxerga de forma individual.
Ele conhece a cada um de nós de forma íntima e particular. Que você não se esqueça disso. Que você jamais se esqueça disso. Que você venha a ver e compreender que o pecado só nos afasta de Deus. Assim como a situação de Israel, cheia de transgressões e cheia de soberba. Olha agora, veja comigo para que a gente já comece a caminhar para o nosso encerramento. Capítulo 14, no verso 3. Os anciãos de Israel foram falar com Ezequiel a respeito da destruição que estava vindo. Será que é isso mesmo? Olha o que o Senhor falou através da boca de Ezequiel, no capítulo 14, verso 3. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultassem? Ou me consultem? Deus conhece o meu coração e o seu coração. Se você tem erigido ídolos dentro do seu coração, marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, dinheiro, carro. Se você tem colocado ídolos dentro do seu coração, que nessa hora o Espírito Santo de Deus venha te dar um choque. Como Jerusalém levou um choque, como Israel levou um choque. Aqui, aliás, eles já estavam já no cativeiro babilônico, né? Mas todo o israelita estava sendo confrontado com os seus ídolos que estavam dentro dos seus corações. Que nós venhamos a abrir mão daquilo que tem nos afastado de nos aproximarmos de Cristo Jesus. E que os nossos olhos estejam fitos em Cristo. E que nós venhamos a ver Ele verdadeiramente como Ele é. Que você reflita na sua casa com esses textos aí que nós tão rapidamente trabalhamos. Que você possa estar buscando no Senhor, conhecer um pouco mais a palavra do Senhor. Que você compreenda que o livro de Ezequiel está nos mostrando o poderoso Deus, o poder de Deus. O livro de Ezequiel nos mostra também a santidade de Deus. Por todo o livro você vai ver sendo destacada a santidade de Deus. E o livro de Ezequiel também nos mostra o amor e a misericórdia de Deus. Que ao ler o livro de Ezequiel, você consiga enxergar, pelo menos, esses 3 atributos majestosos do nosso Deus. O seu poder, sua santidade e o seu amor. Ou a sua misericórdia, né? Melhor dizendo, seu amor misericordioso para com cada um de nós. Que Deus te abençoe nessa hora, fortaleça os seus ossos, ministre sobre você a paz, que você mantenha-se firme, confiante no